Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina, 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 reina. Crianças, quem tá aí? Final do ano tinha bem pouquinho. Vocês querem vir para? Quem quiser vir para frente, vem. Quem quiser ficar do lado do pai e da mãe, fica, não tem problema. Quem quiser encostar na parede, não mudou. Tem coisas que não mudam. Essa próxima música é um pouquinho que a gente ouviu agora da Ruth, sobre ela falou, né, como ela compartilha o evangelho ao redor do mundo. E essa música tem tudo a ver com esse tema, compartilhar. A gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar aos outros também. Não podemos guardar pra nossa vida toda, vamos compartilhar o que a gente tem.
Eu quero te contar que Jesus vai te fazer bem. Quando eu conheci Jesus, minha vida se transformou. Ele me deu a paz, Ele me perdoou. Jesus encheu meu coração de amor. Não posso guardar como um segredo. Eu quero cantar sem nenhum medo, que Jesus é bom. Não posso guardar como um segredo. Eu quero cantar sem nenhum medo, que Jesus é bom. Quando a gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar aos outros também. Não podemos guardar pra nossa vida toda. Vamos compartilhar o que a gente tem. Eu quero te contar que Jesus vai te fazer bem. Quando eu conheci Jesus, minha vida se transformou. Ele me deu a paz, Ele me perdoou. Jesus encheu meu coração de amor. Não posso guardar como um segredo. Eu quero cantar sem nenhum medo, que Jesus é bom. Não posso guardar como um segredo. Eu quero cantar sem nenhum medo, que Jesus é bom. Mateus 6,34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. E uma pergunta: o que está te incomodando hoje? Qual é a preocupação que está na tua mente? Início de ano, planos, coisas que a gente olhou para o ano passado e talvez quer mudar, quer continuar, quer parar, quer começar. E tirar um tempinho agora para conta para Deus o que tem no teu coração e pede para Ele te mostrar qual que é a raiz dessa preocupação. Talvez seja medo, não confiar em Deus. O que está tirando o teu sono? E pede para Ele guiar teus pensamentos. Que o nosso prazer esteja na leitura e meditação da Palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer esse ano ser melhor que o ano passado e assim sucessivamente. E dessa forma a gente vai poder cantar, não com a boca, mas com o coração, com o pensamento, nas coisas que são do alto, porque é lá que Jesus está à direita de Deus Pai. E é onde nós vamos passar a eternidade. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei da
nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te temerá, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se a não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, pensa vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja que houver, sempre será Deus.
adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar meu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
prazer viver. Senhor Deus e Pai, nossa fé não está firmada naquilo que Tu podes fazer, Deus, apesar de o Senhor mostrar tantas e tantas vezes o Teu poder. E Teu poder, Pai, nos salvou, Teu amor nos salvou, Tu nos salvou, Pai. Recebe esse louvor e que qualquer coisa, Pai, que tome a nossa mente, o nosso coração no Teu lugar, Pai, que o Teu Espírito Santo tire isso e possamos colocar, através do Teu Espírito Santo, pela força dEle, Pai, as nossas preocupações, que são breves e momentâneas, Pai, de lado, e lembrar do que realmente importa, Pai, porque aqui é uma breve passagem e a eternidade, Pai, não tem fim e é onde nós iremos passar. Então, nos ajuda, Pai, a nossa única chance, a nossa resposta à eternidade, Pai, é aqui. Então nos ajuda a ter essa visão correta, tudo que o Senhor projetou, planejou e se fez um de nós, Pai, para nos alertar mais uma vez, Pai, do caminho que a gente está seguindo. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, que seja, Pai, essas músicas sejam um louvor de coração, de postura interior, Deus. No nome de Cristo pedimos a Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Amém. Pode sentar, gente. Bom dia. Feliz Ano Novo, espero que todos tenham tido um tempo bem especial com as suas famílias, amigos, e começamos então 2025. E o tema da nossa mensagem hoje é o segredo da verdadeira segurança. Então nós vamos começar esse novo ano falando sobre esse tema, o segredo da verdadeira segurança. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, e nós vamos ler o capítulo 33. Isaías, capítulo 33. Nós vamos ler todo esse capítulo. Isaías 33. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da Tua voz, os povos fogem. Quando Te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha, envergonhado. Saron é como a Arabá, e Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora eu me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com a cal.
como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. Ali o Senhor será poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remo os percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Amém. No final do ano passado, eu comecei a fazer as minhas devocionais no livro de Isaías, e eu sempre tive vontade de estudar Isaías, mas eu confesso que eu me sentia intimidado ali diante de 66 capítulos e diante de textos difíceis, como esse texto que nós acabamos de ler aqui. Mas o que eu quero incentivar você, quero encorajar você, não se sinta intimidado diante de livros que à primeira vista são difíceis na Bíblia, de textos que à primeira vista são difíceis, porque esse exercício de nós começarmos a estudar a palavra de Deus e começarmos a ler até passagens que nós não conhecemos muito bem, esse é um exercício mais do que compensador. Eu tenho sido muito edificado e desafiado pelo livro de Isaías. Mas quem foi o profeta Isaías? A Bíblia Brasileira de Estudo, na sua introdução a Isaías, ela diz o seguinte: Isaías é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, não pela extensão do livro em si, mas por sua magnitude e pelo conteúdo. Ele pregou em uma época em que Israel estava em decadência, trilhando um caminho que conduziu à destruição da nação. Ele não se cansou de advertir o povo sobre os resultados de suas escolhas, bem como de proclamar a grandeza de Deus, cujos planos não podem ser frustrados. Ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento por sua descrição do Messias e de seu ministério. Então, em rápidas palavras, esse foi o ministério de Isaías, advertir o povo de Israel, o povo de Judá, para que eles se voltassem para Deus, senão eles seriam destruídos. E é em Isaías que nós encontramos muitas das profecias messiânicas, das profecias que foram se cumprir depois na vida de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês, nesse comecinho de 2025,
3 ensinamentos sobre como nós podemos experimentar uma segurança maior, e essa segurança nós só podemos ter em Deus. Então, 3 ensinamentos para o ano que se inicia. E o primeiro deles é que líderes humanos sempre nos decepcionarão. Olha o que diz o versículo 1, Isaías capítulo 33. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Para nós entendermos esse versículo, nós precisamos entender o contexto histórico. A Assíria era o grande império da época e ela estava prestes a invadir e destruir Jerusalém. Então, o rei Ezequias, o rei de Judá, ele fez um acordo com o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que Judá pagaria toneladas de ouro, toneladas de prata, para que a Assíria não invadisse Jerusalém. E o rei Senaqueribe, ele concordou com o acordo. Ele assinou o acordo, mas ele não cumpriu o acordo. E ele então decidiu invadir, atacar Jerusalém. Mas Deus impede Senaqueribe de fazer isso, e ele então retorna para a Assíria, onde ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. Isso tudo está escrito lá em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Então, de quem que Isaías está falando aqui? Está falando de Senaqueribe, que traiu Israel e que foi traído e destruído pelos seus. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em líderes humanos. Nós achamos que se tal pessoa estiver no poder, aí sim nós estaremos seguros, aí sim nós seremos felizes. Mas vez após vez nós nos decepcionamos com os líderes humanos. E a própria Bíblia nos alerta sobre isso. Salmo 146, 3-6 diz: não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Então a nossa segurança, ela precisa estar em Deus e não em seres humanos. Se a nossa segurança, se a nossa felicidade depender de líderes humanos, nós nunca nos sentiremos felizes e nunca nos sentiremos seguros, porque só Deus pode nos dar essa segurança, só Deus pode nos dar a verdadeira felicidade. Então nós precisamos de líderes? Sim. Precisamos escolher os nossos governantes? Sim. Precisamos escolher aqueles que, naquele momento, nos parecem os melhores ou, na maioria das vezes, os menos piores? Sim. A Bíblia diz que Deus é quem, em última instância, coloca as pessoas no poder. Romanos capítulo 13 fala sobre isso. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo nos insta a orar pelos nossos governantes. E lembrando que na época em que Paulo escreveu 1 Timóteo capítulo 2, o imperador romano era nada mais, nada menos do que Nero. E mesmo assim, Paulo disse para nós orarmos pelas autoridades. Então não coloque a sua confiança, não coloque a sua esperança em seres humanos. Coloque a sua esperança
em Deus. Esse é então o primeiro ensinamento de Isaías 33. Líderes humanos sempre nos decepcionarão. Segundo ensinamento, somente a comunhão íntima com Deus pode nos trazer verdadeira segurança, paz e sabedoria. Vamos reler os versículos 2, 5 e 6. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Versículo 5. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Quem define o seu humor quando você começa o seu dia? E quando eu falo de humor, eu estou me referindo aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, à sua disposição. Quando você acorda pela manhã, quais são os seus sentimentos? Medo, ansiedade, tristeza, desânimo? Ou ânimo, disposição, confiança, segurança e alegria? Quem ou o que define os seus sentimentos ou o seu humor? Alguns de nós permitem que o seu humor seja definido pelo noticiário. Nós abrimos os sites de notícias e nos deparamos com uma enxurrada de más notícias. Dólar subindo, inflação subindo, juros subindo. Lemos sobre os crimes que estão acontecendo, crimes comuns, crimes hediondos. E veja bem, nada contra lermos os noticiários. O noticiário, nós precisamos estar bem informados, mas o noticiário não pode definir qual será o nosso humor. Nós não podemos ser dominados pelo medo, pela ira, pela ansiedade. E se nós permitirmos que o noticiário determine o nosso humor, nós seremos então pessoas infelizes, pessoas desmotivadas, pessoas sem esperança. Outros de nós têm o seu humor definido pelas redes sociais. A palavra do ano de 2024 do dicionário Oxford foi brain rot. Traduzindo, seria como cérebro estragado ou atrofia cerebral. O que seria isso? Seria uma deterioração do nosso estado mental ou intelectual. Pelas pessoas consumirem excessivamente conteúdo fútil e conteúdo vazio. Eu não sou contra a internet, não sou contra ter redes sociais. Eu uso uma rede social de vez em quando. Alguns de nós precisam, a rede social é uma ferramenta importante para o seu trabalho, usam como instrumento de trabalho. Alguns de nós usam as redes sociais como uma fonte para buscar bons conteúdos. Então, o problema não é a internet, o problema não são as redes sociais, o problema é como nós usamos a internet e como nós usamos as redes sociais. E o mau uso das redes sociais tem gerado uma sociedade adoecida. Uma sociedade de pessoas ansiosas. Ansiedade é uma marca da nossa sociedade. As pessoas ficam ansiosas, esperando pelos comentários daquilo que elas postaram, esperando pelos likes. Nós temos pessoas deprimidas por causa de rede social
E eu sei que depressão é um problema complexo, não estou me referindo aqui àqueles casos de depressão que possuem origem orgânica, mas aquele tipo de depressão, pessoas que ficam depressivas porque ficam comparando as suas vidas com a vida dos outros nas redes sociais. E aí elas ficam pensando, está todo mundo feliz, está todo mundo se divertindo, está todo mundo se dando bem, menos eu. Olha a casa do fulano. Olha o carro do fulano. Olha onde o fulano passou férias. Olha a minha casa, olha o meu carro. O cara foi para Cancún, eu fui para Arroio do Sal. E um outro efeito que a rede social tem produzido é o emburrecimento da população. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que o número de leitores no Brasil caiu pela primeira vez desde que essa pesquisa começou a ser feita. Então, o brasileiro ele já lia pouco e agora com as redes sociais ele está lendo menos ainda. Isso que é o brain rot, isso que é esse cérebro estragado que o dicionário Oxford definiu. Não significa que o nosso cérebro literalmente está se atrofiando, graças a Deus, mas significa que o nosso cérebro está se tornando disfuncional. Significa que nós estamos usando mal o nosso cérebro, que nós estamos usando esse órgão importantíssimo que Deus nos deu do jeito errado. Em outras palavras, nós estamos emburrecendo. E um dos problemas do emburrecimento é que nós não percebemos que estamos emburrecendo. Nós não nos damos conta disso. Então, quem define o seu humor? São as notícias que você lê? São as redes sociais? Ou quem define o seu humor é Deus? Vamos ler novamente Isaías capítulo 33, versículos 2, 5 e 6. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Versículo 5. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O que nós precisamos fazer para que Deus seja quem define o nosso humor quando nós começamos o nosso dia? Nós precisamos dedicar a Deus um tempo e uma atenção maior do que o tempo e a atenção que nós damos ao noticiário e às redes sociais. Eu não posso dedicar 4 horas do meu dia olhando o noticiário, olhando as redes sociais e dedicar 10 minutos para Deus, fazendo a minha devocional e achar que é Deus que vai definir o meu humor. Não é possível dedicar 10 minutos à leitura da Bíblia e a uma oração rápida e achar que nós vamos passar o nosso dia motivados, confiantes, animados, porque nós realmente acreditamos que Deus é totalmente soberano e que Ele nos ama. Então, a quantidade de tempo é fundamental para a qualidade do nosso tempo com Deus. Então, se nós gastamos 2 horas no dia lendo notícias e olhando redes sociais, se nós temos 2 horas para fazer essas coisas, então nós temos tempo para Deus.
Porque a gente usa como desculpa que a gente está sobrecarregado, que a gente tem muito trabalho, que a gente não tem tempo, que a vida está muito corrida. E o nosso problema não é falta de tempo. As redes sociais mostram isso, as pesquisas mostram isso. O nosso problema são prioridades erradas. E quando nós dizemos que não temos tempo para Deus, nós estamos afirmando que o nosso relacionamento com Cristo não é uma prioridade. De acordo com o relatório digital 2024 da We Are Social, os brasileiros passam em média 9 horas e 13 minutos por dia nas redes sociais. Esse tempo é maior do que a média global de 2 horas e 31 minutos. Talvez você diga assim, não, mas eu não gasto 9 horas por dia. Tudo bem, talvez você esteja dentro da média global de 2 horas e meia. 9 horas e 13 minutos por dia. E vamos lembrar que rede social é Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. WhatsApp é rede social. YouTube é rede social. E se você começar a somar o tempo que você gasta olhando essas coisas, você vai se surpreender com a quantidade de tempo que nós gastamos olhando isso. Agora, releia comigo Isaías 33, 6. Isaías 33, 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu e você só vamos experimentar paz, segurança e a alegria que vem de Deus. Nós só iremos nos tornar sábios se nós dedicarmos tempo e atenção significativos para Deus. Isaías 33, 6 diz, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu e você temos um tesouro disponível, a palavra de Deus. O amor de Deus, a paz, a alegria, a sabedoria que vem de Deus. Mas ao invés de nós desfrutarmos desse tesouro, nós escolhemos gastar horas olhando coisas inúteis, olhando coisas que alimentam em nós medo, tristeza, ansiedade e ódio. Você está disposto a pagar o preço e fazer as mudanças necessárias para desfrutar desse tesouro, que é a palavra de Deus? A neurocientista Susana Herculano Haltzel, uma das maiores autoridades sobre cérebro no Brasil, ela diz que a leitura de livros é tão prazerosa quanto as redes sociais para o cérebro. O cérebro sente o mesmo prazer das redes sociais, o cérebro sente na leitura de livros. Então, por que as pessoas ficam viciadas em redes sociais e não em ler livros? E a resposta dela é que as redes sociais não exigem esforço do cérebro, enquanto a leitura exige. Mas o prazer é o mesmo. Então, substituir as redes sociais pela leitura da Bíblia e de bons livros não será uma perda para nós. Você vai experimentar o mesmo prazer que você sente. Porém, você também vai experimentar a paz, também vai experimentar a alegria, também vai experimentar a segurança. Você vai ficar mais inteligente e mais sábio. E Deus gosta de livros, tanto é que Ele nos deu a Bíblia.
E a Bíblia não é só um livro, ela é uma biblioteca de 66 livros. E eu quero convidar você agora para abrir comigo lá no Salmo 19. Salmo 19. E nós vamos ler dos versos 7 a 14. Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 14. Quem tem a Nova Versão Internacional, eu convido para ler junto comigo. Nós vamos ler em voz alta, tá bom? Se você tem a Nova Versão Internacional, nós vamos ler juntos o Salmo 19, de 7 a 14. Vamos lá? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedeceres. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, você quer que 2025 seja um ano de crescimento espiritual e intelectual? Você quer ser mais sábio, mais inteligente? Então reduza drasticamente o tempo que você gasta no celular e aumente drasticamente o tempo que você gasta com a palavra de Deus e com a oração. Porque somente uma comunhão íntima com Deus pode nos trazer verdadeira segurança, paz e sabedoria. E o terceiro ensinamento, Isaías capítulo 33. Quem conhece a Deus de verdade, rejeita o mal e verá o bem. Quem conhece a Deus de verdade, rejeita o mal e verá o bem. Versículos 14 a 17. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. No domingo passado, o Chesco mencionou na sua mensagem que o Brasil está se tornando um país cada vez mais evangélico, mas que a sociedade brasileira não melhorou. De acordo com algumas projeções, a maioria da população será evangélica em 2032, ou seja, daqui a apenas 7 anos. E hoje os evangélicos representam 30% da população, ou seja, nós somos 70 milhões de brasileiros. E eu quero repetir as perguntas que o Chesco fez na semana passada. A corrupção diminuiu no Brasil?
A criminalidade diminuiu no Brasil. O Brasil se transformou num país melhor para se viver. A conclusão é que muitos estão se tornando evangélicos. Mas ser evangélico não significa necessariamente ser cristão. Antigamente a gente ouvia falar do católico não praticante. E hoje nós temos a figura do evangélico não praticante. Muitos se declaram evangélicos, poucos conhecem o Evangelho. E o Evangelho diz que Jesus Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados. E que todo aquele que crê nisso, que Cristo morreu pelos seus pecados, que se arrepende dos seus pecados e que se submete agora a Jesus como seu novo Senhor, essa pessoa tem os seus pecados perdoados e ela se transforma agora em nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E quem conhece a Deus de verdade, quem se torna nova criação, rejeita o mal. Nós, quando cremos no Evangelho, nós nos convertemos a Deus. E Deus nos converte ao nosso próximo. Então, quem conhece a Deus de verdade, não procura prejudicar o seu próximo. Isaías 33, 15. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Quem segue o Deus de Israel, quem segue Jesus Cristo, não vive como todo mundo vive. Quem segue o Deus de Israel se transforma numa pessoa ética, numa pessoa que tem novos valores, novos comportamentos, que vive a partir de agora segundo os valores do reino de Deus, de justiça, de verdade, de compaixão, de honestidade, etc, e etc. E quem conhece a Deus de verdade, verá o bem. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. As pessoas que recusam o mal, elas muitas vezes vão ser prejudicadas. Por recusarem o mal, muitas vezes elas vão deixar de ganhar muito dinheiro, porque vão deixar de fazer alguma coisa que seja desonesta, ou vão deixar de fazer alguma coisa que seja injusta. Mas a promessa de Deus para aqueles que se recusam a fazer o mal é que essas pessoas herdarão todas as coisas. Seus olhos verão o Rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós estamos iniciando um novo ano e eu pergunto para você, você quer se sentir mais seguro em 2025? Você quer crescer em sabedoria em 2025? Então, 3 ensinamentos de Isaías 33 para nós. Não coloque a sua confiança em pessoas. Líderes humanos sempre nos decepcionarão. Somente uma comunhão íntima com Deus pode nos trazer a verdadeira paz, segurança e sabedoria. E aqueles que conhecem a Deus de verdade, esses rejeitam o mal e esses verão o bem.
Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Quero chamar aqui o pessoal do louvor aqui para frente, para nós cantarmos uma última canção. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos aponta o caminho para que o nosso humor não dependa de pessoas, não dependa de circunstâncias, mas dependa unicamente de Ti. Senhor, nos ajuda a colocar a nossa confiança unicamente em Ti e não em seres humanos. Nos ajuda a, nesse ano de 2025, darmos prioridade ao nosso relacionamento contigo. Darmos prioridade à Tua palavra, à oração, ao estudo da Tua palavra, à meditação na Bíblia. Nos ajuda a nos reorganizarmos para que o grosso do nosso tempo, a maior parte do nosso tempo, a melhor parte do nosso tempo seja dada a Ti e não desperdiçado em coisas que muitas vezes nos afastam de Ti. E, Senhor, que como consequência disso nós sejamos pessoas íntegras, pessoas que rejeitam o mal, pessoas que buscam o bem. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos terminar cantando esse último cântico. Que Deus nos abençoe.